Só queria falar que eu não tenho um bom histórico na medicina, porque basicamente eu morria de medo quando eu era criança. Que é até genérico falar quando se é youtuber desse jeito, falar que tinha medo de médico quando criança, mas eu realmente tinha medo de médico quando eu era criança. Claro que hoje em dia eu ainda tenho um medinho mais ou menos, mas eu tinha muito medo de médico quando eu era mais novo. Ainda de uma época em que quando a minha mãe me levava para tomar vacina, eu ficava naquele desespero de criança, sabe? Aquele clássico desespero de criança, de quando uma criança não quer sentir uma agulha perfurando seu braço. Isso quando não era aonde você sabe. Na perna. Por conta disso, eu acabo tendo muitas histórias bem interessantes para poder contar. Uma história que eu lembro que aconteceu foi uma época lá, quando eu tinha uns 6, 5 anos mais ou menos. Eu lembro que no dia era a época de eu tomar vacina. E eu, como toda criança que se preze, não tava nem um pouco afim de tomar vacina. Mas eu tinha que ir, porque eu sou um bom filho. Até a metade da história. Esse dia eu fiquei realmente com muito medo. E quando eu fui entrando no hospital, quando eu fui entrando lá no posto, logo já senti, eu só olhei. Deu tempo só de olhar. Eu só tive que olhar para a porta escrito vacina. E já subiu aquele aroma do inferno. De outra forma, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tomar, né? Porque, então, de qualquer forma, eu fui lá e fui tomar vacina. Só que a minha mãe deixou a porta aberta. Nesses momentos você até sabe o que eu fiz, né? Então, não deu 2 segundos. Eu entrei, sentei. Quando eu sentei, a minha mãe tava conversando com a médica. A médica tava preparando, eu só tive que ver a agulha. Eu só tive que ver a agulha. Eu não sei se eu tive que ver ou sentir o cheiro, mas eu não sei, do nada me veio um trem na cabeça que eu pensei, vou dar o fora. Olhei pra porta, saí correndo. Eu comecei a correr. Tava lá correndo. O posto que eu fui ficava numa praça. Então, meio que eu fiquei na praça e eu corri, porque eu tinha medo de andar na rua. Aí quando eu comecei a correr, eu dei várias voltas pelo hospital, pelo aquele postinho. Aí, o que aconteceu foi que minha mãe me pegou. E ela teve que me segurar pra dar vacina em mim. Isso é até vergonhoso de se falar. Outra história que eu tenho pra contar é uma época em que eu tinha que ir pro dentista. Sei que vocês olhando pra mim, vocês nem devem perceber, mas eu tenho um dentinho bem legal, né? Então, isso é porque eu gosto de cuidar dos meus dentes, mais ou menos, sabe? Eu não sou aquele cara que se preocupa muito com um sorriso. Mas, quando eu era criança, eu tinha muita cara. Muita cara. De qualquer forma, eu acabei indo pro dentista. Só que, quando a gente vai pro dentista quando é criança, a gente não pensa em muita coisa. A gente só pensa que a gente vai morrer. De qualquer forma, eu fui até o dentista e entrei. Eu entrei, eu só tive que ouvir. Eu ouvi aquela maquininha, uma furadeira para furaçar o dente. Eu ouvi aquilo. Aí, quando eu escutei aquilo, eu comecei a me debater naquela cadeira que só Jesus na casa, não tinha nada que me parasse. E eu tinha que ficar deitado, certo? Então, meio que meu pai tava junto. Então, vocês acham que minha mãe ia só tipo o filhote de cruz credo? É melhor você ficar sentado nessa cadeira. Se não, eu tenho um presentinho pra você quando a gente chegar em casa. Basicamente, a minha mãe não fez isso. Ela pediu pro meu pai ficar em cima de mim. Basicamente, era eu deitado, a médica olhando meu dente e meu pai em cima de mim. E a minha mãe torcendo pra acabar logo, pra eu parar de encher o saco. Então, meio que a visão era quase que... Aguenta que tá acabando. Vambora aguentando que eu não tô aguentando ficar em cima dele. Ele se mexe pra não, ele se mexe pra caramba. Lá, meu filho, você não se preocupe, tá aguentando. Vambora, vai, não se preocupa, tá acabando, tá? Isso tudo pra eu fazer um canal no dente. É canal? Não sei, mas não tem aquela borrachinha que parece uma massinha que eles prendem no dente? Então, eu tinha que fazer isso no dente. E hoje em dia ele tá aqui, até hoje.
uns 6 anos depois. Não sei se ele tá aqui até hoje, né? Não sei se ele sai automaticamente, não sei. Só sei que deu tudo certo no final. Provavelmente devo ter apanhado nesse dia, mas tudo deu certo no final. Sinceramente, eu acho que eu não tenho muitas histórias para se contar. Até agora eu contei só 2, mas é porque eu tenho realmente bastante história com medicina. Mas nenhuma delas são tão extravagantes, impressionantes. Mas teve um dia em que eu acabei dando uma virose na casa da minha avó. Acabou se tornando basicamente eu tava vomitando pra caramba. E por causa disso eu acabei tendo que ir para o Trim. Pra quem não sabe, o Trim é meio que o hospital principal aqui de Trindade. Eu sou de Trindade, Goiás, então aqui é o principal hospital de Trindade. Só que o Trim ele utiliza do SUS. Como nós sabemos, o SUS não é a melhor medicina do Brasil, certo? Mas ainda assim, é de graça, então todo brasileiro usa. Então eu fui até o Trim para poder tomar soro. Que eles pegaram a agulha, apertaram. E quando eles apertam, o braço aperta mesmo. Dá um frio. Um frio não, dá uma dor aqui mesmo. Eles pegam e fazem. Aí eles tem, não sei o que eles fazem, mas eles colocam a agulha e fica lá, pronto. Aí eles falam, deixa. E a gente tem que ficar lá. Então, basicamente era eu e minha mãe nisso aqui. Mãe, tá acabando? Não, filho, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só que quando eu fui fazer isso, já tinha chegado umas 8 da noite. Eu tava morrendo de frio. Tava com tanto frio que quando eu fui... Tava com tanto frio que eu pedi pra minha mãe. Mãe, me dá uma coberta. E a minha mãe não tinha levado coberta, porque a gente achou que ia demorar menos do que a gente pensava. Só que o trem acabou atendendo a gente muito tarde. E quando ele me atendeu, já era umas 6 da noite. E quando eu fui perceber, já era 7h50. Ou seja, eu fiquei quase 2 horas naquele lugar e ainda nada. Então, eu fiquei com tanto frio que eu tive que me rebuçar com a coberta. Imagina a cena de você andando pelo hospital e encontrando um menino de 8 anos numa cama de hospital tomando soro assim. Rebucei com a toalha. Eu tive que me rebuçar com a toalha, gente. Uma toalha! Bem, essas não são todas as histórias de medicina que eu tenho pra contar, mas essas vão ser as que vão entrar pro vídeo. Eu tenho outras, se vocês quiserem ouvir, por favor, deixa o like e comentem aqui pra vocês terem uma parte 2. Se tiver uma parte 2, se vocês quiserem uma parte 2, eu faço. Tá bom? E por favor, se inscreva pra esse número de inscritos aqui aumentar bastante, ok? Então, bora. Obrigado por se inscrever. Tchau!